Gospel Radical Podcast. E aí galera, boa noite, de cá DJ César, tudo bem com vocês? Filhão, Gospel Radical Podcast de volta na cena, beleza? Hoje tô com convidados especiais aqui, ó, vamos ver quem tá aqui, vamos ver aí os convidados se apresentando. Com vocês aí, boa noite, Will, satisfação, boa noite. Bom, meu nome é Melk, pastor da Lírio, igreja César. E tamo aí pra ser útil e útil. Seja bem-vindo aí, galera. O G também tá ali, esqueci o nome do rapaz aqui, o Nilson da mídia da igreja Lírio. E é isso aí, galera. Então, e aí, pastor Melk, como que o senhor aí conheceu Jesus? Eu nasci num lar cristão, né? Na barriga da minha mãe. Minha mãe já era evangélica. Meu nome, por exemplo, né? Meu nome é Melquisedeque. 43 anos aí pra galera que acha que os velhão não estão na pista. Tamo aí. E 2 filhos. Uma filha de 17 anos, Gabriele. Meu filho Matheus, 15 anos. Minha esposa Letícia. Beijo, amor. Então, até o meu nome, como eu estava falando, meu nome, ele foi um pastor quem colocou o meu nome. Ele disse pra minha mãe que se ela colocasse o nome de Melquisedeque, aquela criança que estava no ventre seria um pastor. Eu brinco sempre que praga de pastor pega, né? E aí, hoje eu sou um pastor, para a glória de Deus e honrando, sim, porque não a palavra do profeta. Isso aí, um pastor abençoado. O Will também tá aqui com a gente. Se apresenta aí, Will, o que você faz? Sim, boa noite, César, obrigado pela oportunidade. Tá, a princípio eu conheci Jesus também com 9 anos de idade, era uma fase que eu tinha perdido meu pai, né? Logo cedo a minha mãe ficou viúva com 3 filhos pequenos e nessa fase eu levei a família toda para a igreja. Eu era criança, a gente estava passando um cinema, na época a gente chamava de slide, levei a família toda para a igreja e graças a Deus todos estão firmes na igreja. Eu acabei saindo dos caminhos e retornei depois de alguns anos. Hoje eu estou na igreja Lírio do Vale, né, também junto com a minha família, minha esposa Fernanda, meus filhos Guilherme, Amanda, Sara, e estamos muito felizes servindo aí o Senhor com todo entusiasmo e alegria. Legal. Vou começar aqui pelo Will. Tive a oportunidade de conhecer o Will através de eventos da Gospel Radical, junto com o Negro Léo. Acho que o primeiro evento foi em Santo Amaro, Sim. junto com o pastor Marcelo Lima. Mandar um abraço pro pastor Marcelo Lima. Abraço, pastor. E o Will cantava um rap, né, Will? Mandava uns rap aí, legal. Cantava um rap naquela época lá, né? Era parceiros lado a lado. E a gente fazia, assim, alguns eventos em igreja, às vezes tinha quermesse. Então, o ponto era esse, né? Começamos aí a entender o ID, né? E através do rap levar a mensagem do evangelho, que eu acho que é uma ferramenta muito importante. Uma das ferramentas, né? Que tem o conhecimento, quem conhece, quem sabe cantar, é uma forma muito bacana de estar trazendo essas pessoas para Jesus. Muito top. Uma estratégia, né, de Sim, Deus. com certeza. O rap é uma ferramenta muito forte. Sem sombra de dúvida. Hoje em dia. E como foi sua caminhada com Deus? Caminhada foi... Vou falar pra você que foi simples. Com Deus não é tão simples, porque se você não tiver apegado às coisas de Deus, às coisas do céu, você acaba falhando. Vou falar pra você que vem as tentações. Claro que vem as tentações. Se você não tiver na videira, irmão, a tendência é cair. Chicote estrala. Com certeza. Ter cuidado com as brechas, né? Os banquetes. Não é fácil. Às vezes você tá jovem, a gente lá fora, no mundo, a gente vê muitas coisas, muitas oportunidades, ainda mais no mundo de hoje, que é tecnologia, né? Informação. Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter sabedoria e estar sempre ali andando lado a lado, tendo intimidade com Deus o tempo todo. Verdade, não tendo brecha, abrindo brecha, que a gente estava comentando ali, Sim. o pastor falando. E você tem vontade de voltar pro rap? Vai fazer uma participação numa música minha? Tô muito feliz aí pela oportunidade. E quem sabe, né?
voltar. Eu sempre tive um desejo assim no meu coração de trazer almas para Cristo. E o rap batia forte. Eu vejo que é uma oportunidade muito grande, né? De você dar o testemunho, de você falar, de você levar a mensagem cantada. É oportunidade. E essa oportunidade que você tá trazendo à tona aí agora, de poder fazer participação no seu CD, para mim é bacana, é de Deus. É porque o rap, ele traz a realidade da vida, né? Sim. É uma parte diferencial dos outros estilos, né? É uma realidade ali que o cara vive, ou do crime, algo que ele passou na vida, a pobreza, né? Viver ali num ambiente assim, menos favorável, né? Sim, com certeza você falar o que você vive, é o seu cotidiano, né? Igual uma vez eu vi o Brau falando, o pessoal fez uma pergunta pra ele, por que que você não canta mais, não fala mais as coisas que você falava antes? O Racionais não é mais o que era antes. Ele falou, eu não vivo mais aquilo. Então eu vou falar o que eu vivo hoje. Se eu tô vivendo essa vida que eu tô cantando hoje, é isso, eu não vou falar mentira, entendeu? Então, Hipocrisia, né? sim, então é o que eu vivo. Hoje eu sou cristão, graças a Deus. Então eu vou falar o quê? Vou falar de Deus, vou falar de amor, vou falar de sabedoria, de coisa boa, bacana, é isso. Verdade. O Will também é empreendedor, Sim. né? O Will tem uma marca, vende uns produtos. Como consegue aí adquirir seus produtos? Campeão, eu trabalho aí na parte de vendas, né? Acessórios, trabalho com tênis, camisa, boné. Minha marca é Granfier. Quem quiser seguir a gente é @Granfier. Tá bom? Tem uma barbearia também. E a princípio é isso, cara. Todo empreendedor é um inconformado, né? Simplesmente me conformei com o sistema, tava trabalhando CLT, achava que merecia mais, que tinha mais valor, que eu merecia mais e fui pra cima, cara. Comecei trabalhando nas minhas folgas, trabalhava um dia sim, um dia não. E foi assim. Em vez de eu folgar, eu trabalhava. E assim foi. 5 anos, muitas vezes pensei em desistir. Meu pastor chegou muitas vezes. Eu falei, pastor, não tô aguentando mais, o dinheiro não tá dando nem pra pagar as contas, vou desistir. Muitas vezes ele chegou ali, me ajudou, me amparou, falou, não, mano, continua que vai dar bom. E assim foi. O profeta chegou, falou, vai dar bom, e botou a mão, me ajudou quantas vezes precisei de um auxílio, me ajudou até financeiramente, chegou junto. E eu só tenho palavras para poder agradecer, primeiramente a Deus e ao Senhor, obrigado, satisfação por ser esse pai, esse pastor, que eu tenho muita satisfação e prazer de poder estar junto aí, resgatando almas para Cristo. Amém. O Will também aqui, primeiramente, eu quero agradecer o apoio que ele me deu na situação também que eu passei, porque eu não tinha costume de cortar cabelo com ele. Cortava com o Robertinho, também mandar um abraço pro Robertinho. O Robertinho cuidava do meu cabelo, da minha barba na época que a gente tava aí com a Gospel Radical Nativa. E passei a cortar cabelo com o Will, bem na época que eu tava muito ruim mesmo. E ele sempre ali dando uma palavra na hora que eu tava sentado na cadeira, cortando meu cabelo. E sempre pedindo pra mim fazer uma visita na Líria. E demorou um tempinho, né? Sim, mano. Demorou um tempinho. E através do convite dele, conheci o pastor Melk, conheci a Lírio. E voltando a caminhar, graças a Deus. E aí, pastor? Vamos aí com o pastor agora, Melk. Vamos nessa. Esse nome é forte, né? Melk, assim, bem chamativo, comercial também. A única dificuldade do meu nome é quando a pessoa liga, né? E ela diz, você pode soletrar pra mim, por favor? Soletrar Melquisedeque chega a desanimar, cara. Mas tem que fazer, né? Vamos nessa. Verdade. Então vamos pegar uns pedacinhos aqui da vida do pastor Melk. Já tive a oportunidade de ouvir o testemunho dele, também é bem forte. E aí, pastor? Então, eu cresci, né? Como eu estava iniciando, né? Cresci num lar cristão e sempre dedicado. Eu sempre na minha casa sempre teve música, né? Meu pai é músico, minha mãe cantava, família inteira canta, minha família, eu tenho vários pastores na família, pessoas cantores na família, uma família bastante forte nessa questão de uma veia artística, né? E com 6 anos de idade eu já tocava violão, alguma coisinha. Com 9 anos de idade eu já tocava contrabaixo na igreja. Aos 12 anos já era um músico numa igreja. Aos 14 anos eu saí da igreja
Aos 15 anos foi quando eu comecei a experimentar, né, as pequenas coisinhas do mundo, né? Ninguém começa enfiando o pé na jaca, né? Na verdade é isso. Todo mundo começa de pouquinho. Molha o dedinho, né? É, Depois vai ver, a água já tá no pescoço. exatamente. E a Bíblia diz que são as pequenas raposinhas que destroem as grandes plantações, né? As vinhas. E eu comecei com as pequenas raposinhas. Comecei indo em festinha. Aí comecei a tomar uma bebidinha que era um vinho com leite moça. Ah, isso aqui não dá nada. Depois vai tomar uma batida de maracujá, uma batida de morango. Daqui a pouco tá tomando uma cervejinha. Daqui a pouco tá fumando cigarro, né? Acho que antes de completar 15 anos eu conheci a maconha. E depois, com 16 anos, eu fui tocar na noite. E aí foi quando eu conheci a cocaína. E foram dos 16 até meados dos 22 anos, dependente químico, em alto grau de dependência. Aos 20 anos, aos 19 anos, minha primeira tentativa de suicídio. Por causa da depressão profunda, né? Porque é isso que... A ausência de Deus, ela traz isso, né, cara? A ausência de Deus, ela traz um vazio. E às vezes a gente até confunde com depressão, né? A depressão é patológica, é uma doença que precisa ser tratada. Mas muitas vezes as pessoas não estão com depressão. Na verdade, o que ela tem é uma ausência profunda de Deus. Um vazio do tamanho de Deus. Por isso que só Deus consegue preencher aquele vazio, porque é um vazio do tamanho de Deus. E a pergunta que eu faço é, para quem está nos assistindo, qual é o tamanho de Deus? Ninguém consegue responder qual o tamanho de Deus. Por isso que ninguém consegue explicar a dor que uma pessoa deprimida ou depressiva sente. Ninguém consegue explicar. Muitos vão falar que é frescura, muitos vão achar que é falta de força, é falta de ânimo, mas na verdade é falta de Deus. Porque é um vazio do tamanho de Deus. E aos 20 anos eu tentei novamente suicídio. E Deus foi muito bom. Não deixou aquilo se concretizar. Logo na sequência conheci, né? Conheci a minha futura esposa, que hoje é minha esposa, mãe dos meus filhos. Começamos a namorar, nos relacionar. E ela foi uma porta de entrada das bênçãos de Deus para mim. E eu não fui para a igreja para parar de usar droga, mas eu acho que isso aí é uma outra questão. Mas a princípio é isso, cara. É isso. Eu cheguei nesse ponto, né? Da depressão, da questão da droga. E chegou um momento que eu precisava sair daquilo. Ou eu saía, ou eu morria. E quando eu não consegui me suicidar, aí ficou pior. Porque aí eu pensava, poxa, eu não sirvo nem para morrer, né? Então essa foi uma das piores fases que eu vivi. Até entre os 20 anos, 19, 20 anos ali. Foi uma fase muito difícil. E aí como foi o start da superar toda essa dependência química, viver uma vida nova? Cara, como eu disse, a Letícia, ela foi uma porta de entrada das bênçãos de Deus pra mim. Quando eu conheci a Letícia, cara, ninguém acreditava em mim. Ninguém acreditava em mim. Nem eu mesmo acreditava em mim. Essa é a verdade. E eu já tinha vontade de parar de usar droga, mas uma coisa é vontade de parar, outra coisa é parar, né? E a Letícia, ela chegou na minha vida para somar, e ela tinha também tido uma perca na família por causa de droga. Então, ela estava muito sensível naquele momento para aquele assunto, e ela decidiu me apoiar na minha luta. Ela perguntou se eu queria lutar. Eu disse que eu queria, mas que eu precisava de ajuda. Eu nunca tinha tido uma ajuda daquela forma, de estar junto. A minha mãe orava por mim, meu pai orava por mim, os meus irmãos oravam por mim. Mandar um abraço para meus irmãos aí. Priscila, Patrícia, Wendel, Filemon e Josafá, meus parças. Minha mãe, Dona Oralda, seu João.
E eles oravam por mim, todos eles oravam por mim. Mas eles não sabiam como lidar com aquilo, porque, cara, quem nunca usou droga, ou quem nunca passou por esse mundo, você até ora, você bate um papo, você troca uma ideia, mas não sabe qual que é a real, você não né? sabe ajudar. Você não sabe ajudar. Hoje, por exemplo, como pastor, eu recebo várias pessoas e, assim, a gente desenrola fácil. A gente desenrola fácil assuntos de dependência química, dependência alcoólica, dependência, no caso de depressão. Por que a gente desenrola fácil esses assuntos? Porque eu vivi isso. Fica muito mais fácil para mim compreender a dor do outro, compreender a dificuldade do outro, saber onde ajudar, como ajudar. Às vezes, o que as pessoas pensam que estão ajudando, na verdade, elas estão contribuindo para a pessoa se afundar mais. Nesse caso, a minha família foi muito assertiva. Graças a Deus, eles nunca me patrocinaram. Eu não tinha patrocínio. Se eu quisesse usar droga, eu tinha que ganhar meu dinheiro. Meu pai nunca me bancou. Minha mãe nunca me bancou. E eu cheguei ao ponto, por exemplo, aos 19 anos, de ter 2 calças. E sendo que uma não era minha, era emprestada, que eu vivia trocando com meu brother Joe. Um beijo, Joe, te amo, cara. E assim, não tinha roupa, não tinha nada. Magro, fétido. Então, às vezes as pessoas dão coisas pro usuário de droga achando que tá ajudando ele. Na verdade, elas não estão ajudando, elas estão bancando, né? Infelizmente, inclusive, tem alguns... Quando a gente vai falar de um assunto, a gente precisa olhar para esse assunto como se fosse um cubo. E o cubo, ele tem vários lados. Então, quando você vai tratar de um assunto, você precisa olhar ele, no mínimo, pelo menos por 6 óticas, que é o cubo. Por exemplo, quando você vai na Cracolândia entregar alimento para a rapaziada, existe a ótica do que nós estamos fazendo bem. Mas também existe a ótica, a outra ótica, que o usuário, ele diz: bom, eu só preciso me preocupar com o dinheiro da pedra, porque roupa e comida os crentes estão vindo dar. Alguém vai dizer: pô, mas e aí, a gente vai deixar esse pessoal, né, morrer? Por isso que eu disse que tem várias óticas e você precisa escolher qual linha que você vai viver e qual linha que você vai decidir ajudar alguém, porque também não tem como você fazer tudo, né? Mas no meu caso, uma das coisas que muito me ajudou a sair da droga foi exatamente não ter patrocínio. Chegou o momento que eu tinha que escolher. Eu tava com 5 no bolso, eu tinha que escolher. Ou eu comia, ou eu comprava um papel de cocaína. E eu tava com fome. Então, o dinheiro eu usava não para usar droga, eu usava para comer um hot dog. Mas e se eu não tivesse? E se eu tivesse alguém me dando hot dog? Se eu tivesse alguém me dando comida e roupa? Eu tava morto. Eu tava morto, cara. Porque eu ia gastar todo o meu esforço, meu dinheiro em droga, né? E quando eu conheci a Letícia, foi na fase do fundo do poço. Na fase do fundo do poço mesmo. E ela me ajudava. Eu tinha várias recaídas, eu mentia muito. Porque é uma das coisas que o usuário de droga tem, né? Que é ser dissimulado, ser manipulador, né? Manipula. E a Letícia sempre me ajudando. E foi quando um dia eu fiz uma oração. Não aguentava mais recaída. A Letícia ameaçou de ir embora, porque ela não aguentava mais também as minhas mentiras. E aí ela disse: olha, não vai dar mais pra gente ficar junto e tal. E eu sabia, cara, que ela era a corda que Deus tinha jogado no fundo do poço pra mim. Então, quando ela falou que ia embora, era como se eu visse aquela corda subindo. Eu falei: meu, eu não posso largar essa corda. Então eu peguei firme, cheguei nela e falei: me ajuda, não me larga. Depois que eu estiver bem, você pode ir embora. E graças a Deus ela não foi embora. Então comecei a orar. Eu já tinha um conhecimento sobre Deus, né? E aí entra a terceira fase, assim, que é quando eu não acreditava, cara. Eu não acreditava em Deus como Deus de fato é. Eu não conhecia esse Deus que hoje eu prego sobre ele. Eu não conhecia esse Deus. Porque apesar da minha infância toda na religião, que é uma religião, né, o cristianismo, e eu estava numa linha do protestantismo,
E numa outra linha, num outro segmento que é o pentecostalismo. Então eu era de uma linhagem de uma igreja pentecostal tradicional, onde você não pode jogar futebol, você não pode usar short. nada disso. Você viu isso, uma correntinha no pescoço, você é louco. Enfim, uma bermuda, andar sem camisa, coisa de maluco. Você chegava a apanhar. Pô, velho, eu apanhei, cara. Eu apanhei do meu pai porque meu pai me pegou assistindo televisão na casa do vizinho. E não foi uma vez só. Eu e meus irmãos. Eu apanhava porque jogava futebol. Apanhava por qualquer coisa, cara. Mas por quê? Por causa da religião. Hoje meu pai é um dos intolerantes da religião. Ele se arrepende muito de ter ido por essa linha, de bater nos filhos, porque os filhos jogavam futebol, assistiam televisão. Coisas que hoje, né, a gente percebe que é pura religiosidade e, querendo ou não, deficiência, né? Uma deficiência mental para alguns assuntos. Porque se Deus não mudou, por que agora pode ter televisão? O Deus que não deixava ter televisão, agora deixa. E a Bíblia diz que Deus é imutável. Deus não muda. Então, essas coisas. Então, eu não tinha uma boa visão de cristianismo. Eu não gostava de crente. E na minha primeira oração, eu me lembro que eu falei, Deus, eu estou precisando muito da sua ajuda. Eu preciso mudar de vida. Mas eu não acredito que o Senhor consiga mudar a vida de ninguém. Porque como que o Senhor pode mudar a vida de alguém, sendo que eu nunca vi uma pessoa ser transformada pelo Senhor? Mas se o Senhor quiser mudar a minha vida, eu deixo. E foi quando começaram a acontecer situações que foram me levando mais para perto de Deus. Eu não quis ir para a igreja, a princípio. Eu não tolerava a hipótese de ir para a igreja, porque eu pensava, não, lá é cheio de gente igual eu. A única diferença é que eles estão falando de Deus e eu não. Mas eles não vivem Deus, da mesma forma que eu também não vivo Deus. Então nós somos todos iguais. Então na minha oração eu falei, Deus, eu não acredito que o Senhor muda a vida de ninguém. Porém, se o Senhor quiser mudar a minha vida, eu permito. E a partir daquele dia começaram a acontecer situações que me aproximaram para perto de Deus. E isso foi em 2001. E só em 2004, no final de 2004, é que eu fui para a igreja. Já liberto da cocaína, já liberto do álcool, já liberto do cigarro, já liberto de muitas coisas. Essa é a parte da superação. Sobre a questão de como que você consegue, você perguntou, né, como que foi essa superação? Cara, a superação sem Deus, ela é só uma palavra. Superação sem Deus é só uma palavra. Superação com Deus é ação todos os dias. E a palavra superação, se você for analisar a palavra, né, é uma super ação. Não é uma ação comum. É uma super ação. É como se nós estivéssemos falando do homem e o super-homem. O homem é um ser comum. Já o super-homem, que nós vimos tantas vezes na televisão, ele faz qualquer coisa. Porque é o super, né? E a ação é a mesma. Uma superação você está disposto a sacrificar tudo e qualquer coisa. E ter uma atitude para mudança, né? Para chegar no resultado. Então, eu passava horas e mais horas dentro de um quarto, rodando dentro de um quarto e dizendo, eu não vou. Por mais que o meu organismo falasse assim, vai usar droga, use droga, você precisa de cocaína. Eu dizia, eu não vou. E foram 2 anos nessa luta. 2 anos dentro de um quarto, rodando para lá e para cá. É claro, com a ajuda da minha esposa, Letícia, com a ajuda dos meus familiares que oravam por mim. E outras pessoas também que me conheceram, que oraram por mim. Por isso hoje eu acredito no poder da oração e no poder da superação. E você vê 2 anos, né? E a nossa mente fica lutando. Eu não vou conseguir sair desse vício. Eu não vou conseguir sair dessa depressão. Pensei nisso muitas vezes. Muitas vezes. Mas Deus foi maior. Deus sempre vai superar. Se tem alguém que ama... Cara, eu acho que Deus se alegra, sabe? Quando ele vê um ser humano falando assim, eu vou lutar. Eu vejo que Deus se alegra, porque ele é um Deus de vitória. Mas ele só entrega a vitória para quem luta. Então quando Deus vê um homem falando, eu vou lutar, ele entrega a vitória. A gente fica acomodado com isso, né?
Você vê, eu fiquei esses 8 anos parado, estagnado. Acho que a única coisa que eu fazia era dirigir. Era uma válvula de escape que eu tinha. Até conversei com um psiquiatra, porque eu tomava alguns remédios, e ele liberou porque ele achava que era uma terapia, que aquilo me fazia bem. Mas você vê, 8 anos. Alguns pastores oraram, recebi algumas palavras, mas no dia que o pastor Melk foi lá em casa me visitar, ele deixou bem claro assim: eu não vou te carregar no colo, mas eu quero que você tenha atitude para se levantar. Desse dia, então, eu consegui ter atitude para superar. Eu tive a ação para superar essa depressão. E aí, em seguida, descobrimos o problema da minha mãe. E desde então, não tive também mais recaída. Já tem 8 meses. Glórias a 8 Deus meses por que isso. eu levantei. E agradeço a vida do pastor. Glórias a Deus. E que nem eu comentei, o Will foi esse canal intermediário aí, para conhecer a Lírio. E Deus abençoe, né? Que a caminhada aí continue firme e forte. E assim, parabéns pela sua superação. Parabéns pela sua superação. Eu me lembro muito bem do dia que eu fui na tua casa e uma cena engraçada, poxa, por mais trágica que foi aquela cena que Deus me mostrou, eu vi um menino grande batendo num menino pequeno. Lembra que eu te falei? E no dia, o capeta se levantou, quase perdi meu carro, né, pastor? Foi. E eu via, né, o César como um menininho pequeno e um menino grande que chegava e ameaçava ele, intimava ele, batia o pé e o César corria. E Deus falou pra mim: é isso que tá acontecendo com ele. Todas as vezes que o gigante vem, bate o pé, o César corre. E eu disse ao César que a partir daquele dia, Deus estava chegando na guerra dele e que se ele quisesse, quem ia bater o pé agora não era o menino grande. Quem ia bater agora o pé era o César. Né? E o César começou a bater o pé pro gigante. E tá batendo o pé até hoje. E não são poucas as vezes que o gigante vem. Pra tentar derrubar de novo. Claro, porque ele estava acostumado. Esse é o problema. As pessoas acham que a depressão vai sair assim como um passe de mágica. Não, cara, é todo dia uma guerra. É todo dia uma luta. A mesma coisa das drogas, né? Poxa, é todo dia uma guerra. O álcool, o cara que é viciado em álcool, o cara que é viciado em cocaína, o cara que é viciado em outro tipo de droga, ou em outro tipo de situação que equipara-se à droga, por exemplo, a pornografia, ela tem o mesmo efeito da cocaína. É o mesmo efeito, o resultado é o mesmo, gera os mesmos hormônios do prazer, né? Mas a guerra contra a droga, a guerra contra você mesmo, a guerra contra o pessimismo que se enraizou dentro de nós, porque o que acontece? A pessoa que está acostumada a correr do gigante, da mesma forma que ela está acostumada a correr do gigante, o gigante também está acostumado a vencê-la. Então no dia que essa pessoa começa a falar assim, ó, aqui não mais, o gigante vai falar assim: não, peraí, eu tô acostumado a fazer esse cara correr, eu vou botar esse cara pra correr de novo. E aí você todo dia tem que falar pra ele: aqui não mais. Aqui não mais. E é todos os dias. E dá a impressão que você está falando não pra você mesmo. Mas não é. Você está falando não pra um gigante que te assolou durante muito tempo. E eu sei de uma coisa. Se nós continuarmos batendo o pé, olhando pro gigante e falar aqui não, porque acima de você, maior do que você, tem um Deus que está na minha retaguarda e ele vai me dar vitória, cara, o gigante não tem mais vez. É poucas ideias pra ele. Derrubar na pancada. Poucas pra ele. Poucas pra ele. E o pastor, né? Quando veio essa oportunidade de virar pastor, veio direto pela Lírio ou já foi outra denominação? Eu fui pra igreja com uma semana que a minha filha tinha nascido. Por quê? Porque no ano de 2000 eu fiz uma oração. Aquela oração que eu estava falando: Deus, eu não acredito que o Senhor muda pessoas. Mas se o Senhor quiser mudar a minha vida, eu deixo. Isso foi no ano 2000. 2001, as coisas foram melhorando. Em 2001, meados de 2001, eu já não usava mais cocaína. Em 2001, eu já não bebia mais.
porque eu tive que cortar o álcool, porque o álcool me levava a beber. Né? Todas as pessoas que têm um problema, existe algo, existe um gatilho. Existe um gatilho. E nós temos que tomar cuidado com o gatilho e fechar as fontes. Você precisa tampar as fontes para o seu inimigo. Né? A Bíblia nos mostra isso, que o rei Ezequias, em determinado momento, quando ele estava cercado pelos seus inimigos, ele começou a tampar as fontes. Para quê? Para o seu inimigo não ter como se alimentar. Então, da mesma forma nós precisamos tampar as fontes para os nossos inimigos. Cada um tem um gatilho. Tem pessoas que ela não tem problema com droga, mas ela tem problema com álcool. E tem algo que gera, que vai dar a ela a probabilidade de beber. Então ela precisa cortar essa probabilidade, ela precisa cortar na fonte, tampar a fonte. E eu parei de beber, depois parei de usar cocaína. Em meados de 2001 eu já não bebia e não cheirava mais. Em 2002 eu parei de fumar. Em meados de 2002 eu parei de fumar também. Eu fumava um maço e meio de cigarro por dia. Parei de fumar. Em 2003 eu já estava construindo a minha casa. Um cara que não tinha nada em 2000. Um cara que não era ninguém. Em 2003 eu já trabalhava numa empresa. Eu já tinha uma função de responsabilidade na empresa. Em 2004 eu casei. Final de 2004 a minha filha nasceu. E nós fomos morar na nossa casa, na casa que eu e a minha esposa construímos, né, com a ajuda do meu sogro, seu Walter, dona Cida. Um beijo, minha sogra mais maravilhosa do mundo. E eles me ajudaram, nós casamos. Com uma semana de nascida, minha filha, eu fui para a igreja. Fui para uma igreja chamada Lírio, Igreja Lírio dos Vales. E isso em 2004, final de 2004. Eu cheguei nessa igreja, achei mó barato porque eu estava acostumado muito com a religiosidade, né? Para mim não existia igreja séria de uma outra forma. Então eu achava que para ser crente tinha que usar terno, gravata, sapato social. Ser bem quadradão. Aí eu achava que era aquilo, e aquilo eu não queria mais. Eu não queria aquilo, porque eu sabia que aquilo era um sistema falido. Por quê? Se terno e gravata é um padrão, né, de que nós somos cristãos, então todos os políticos deveriam ser cristãos. Se terno e gravata é um padrão de santidade, então os políticos seriam todos pastores. Porque eles usam terno e gravata o tempo inteiro e eles não são referência para nós. Então, pelo menos a maioria, não é? Toda regra tem a exceção, se bem que nesse nicho aí a exceção é muito pouca. Ela é tão pouca que nós praticamente não conhecemos, né? Alguns grãos de areia. Infelizmente. E a gente espera que mude isso, né? A gente espera que mude. A gente ora para que a nação seja do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, se pessoas de Deus começarem a se levantar de forma correta, também na política, nós teremos pessoas que nos representem, que representam a justiça, que representam a honra, que representam Deus. Logo serão uma nação melhor, né? E então, eu fui para a igreja e eu fui para Lírio. Então, eu entreguei a minha vida a Cristo na Lírio. Cheguei, ninguém sabia que eu era músico, ninguém me conhecia. Eu fui o primeiro cara de Parelheiros a pisar num Lírio. E aí comecei a ir para a igreja, pegar firme, ler Bíblia. Com 6 meses que eu estava lá, eu me batizei, que eu não era batizado. Me batizei, aí depois fui pro louvor. Do louvor, fiquei bastante tempo no louvor. Aí fui ser líder do louvor. Depois eu fui ser diácono, fui ao diaconato, através da confiança do meu pastor Sidnite, sua esposa Anitta, que sempre cuidou de mim. Depois do diaconato, foi quando quando eu comecei a ter um desejo de fazer algo pelo meu bairro, porque a igreja que eu congregava era muito longe de Parelheiros, era lá no Jardim Varginha. Eu queria fazer algo pelo meu bairro, nem que fosse fazer um culto na casa de alguém, de um vizinho, né? E isso começou a acontecer. Acidentalmente, para mim, pelo menos, não para Deus, né? Mas para mim, eu comecei a fazer um culto na casa do Fabiano, que é o meu vizinho. E aí ele convidou a mãe dele. A mãe dele perguntou, vamos fazer outro culto sexta-feira que vem? E aí, na outra sexta-feira, fizemos outro culto. Aí, vamos fazer outro? Perguntei pro meu pastor se podia. Aí o pastor Sidnite liberou. Fizemos outro. E aí mais outro, e mais outro, e mais outro. E um ano depois aquilo se tornou uma igreja. Aí nasceu a igreja Lírio de Parelheiros. Lírio Parelheiros. E aí quando me chamaram, o pastor Diego Menin me chamou e ele perguntou,
e aí, e o trabalho lá em Parelheiros? Vamos abrir uma igreja lá? E eu perguntei, quem vai ser o pastor? Eu era diácono, né? Eu achava que a questão era título. E o pastor Diego Menin disse, o pastor vai ser você. Eu falei, mas eu não sou pastor. Ele falou, mas você já é pastor. Ele falou, o que você está confundindo é título de pastor. Na verdade, você não tem o título de pastor, mas você já pastoreia. Quantas pessoas tem na garagem? E eu falava, 40, 50 pessoas toda sexta-feira, que iam para a igreja comigo no domingo. E ele disse, você já é o pastor dessas pessoas. E aí autorizou, a Lírio autorizou nós encontrarmos um espaço em Parelheiros para alugar, e o Ministério Lírio dos Vales iria investir naquele espaço, fazendo a reforma, trazendo infraestrutura. E aí, quando inaugurou a igreja, eu não era pastor. No título, eu era um diácono. 6 meses depois que eu já estava pastoreando a Lírio Parelheiros, eu fui consagrado ao presbitério. E depois de mais 6 meses, eu fui consagrado ao pastorado. Então, no meu segundo ano de pastor na igreja, é que eu fui receber o título de pastor. E desde então, nós estamos na Lírio, vamos completar 8 anos em março. E eu, pastor da Lírio Parelheiros. Bênção total, não eu. Muita treta. E, pastor, a Lírio é uma igreja que trabalha com missão. Muito né? forte. Tem muita gente ainda que não sabe como que é um campo missionário, porque a pessoa só pensa também que missão é só você ir para outro país, fazer a palavra, mas tem vários campos, né, no meio da missão. Qual a importância do campo missionário hoje em dia na igreja? Ok. O trabalho missionário, ele começou no céu. Então a importância do trabalho missionário, ela é tão grande, missões é tão importante que não nasceu na terra, nasceu no céu. Deus olhou para a terra e viu que a terra precisava de um missionário. Porque sem um missionário não ia ter jeito. E Deus manda o seu primeiro missionário, Jesus Cristo, o seu próprio filho. Ele foi o primeiro missionário. Jesus vem à terra, faz a missão. E antes dele ir embora, ele disse, vocês precisam fazer o mesmo que eu fiz. Marcos 16 vai dizer, olha, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Então, foi Jesus quem deixou essa ordem aqui na terra. Deus deu o exemplo, Jesus disse, olha, eu fiz e eu estou ensinando vocês, vão lá e façam. E se nós não fizermos, nós não vamos obedecer a Jesus. Então, a importância primeira é essa. Segunda importância é que o evangelho é a boa notícia de Deus. Evangelho é o que eu fiz quando eu te conheci. Você já conhecia, mas eu fui te levar uma boa notícia. Eu fui dizer, César, eu estou aqui porque Deus me trouxe aqui para ajudar você a sair desse poço, a sair dessa situação, e juntos nós vamos vencer, juntos com a ajuda de Cristo. Eu, você, Jesus, o Espírito Santo, o bonde é forte, nós vamos vencer. Foi isso que aconteceu. Isso é uma boa notícia. Você chegar em alguém que está no chão, que está sem rumo, ou alguém que está isolado, perdido, sem direção, e você dizer a ela, olha, tem uma saída, tem um jeito, e eu vou te ajudar. Isso é evangelho. Isso é evangelho. A palavra evangelho é boa notícia. E a missão é essa. A missão é levar a boa notícia. Para quem? Para todas as pessoas. Por isso que eu sou um cara que apoio a missão. Eu apoio missões. E quando você faz a missão, como que se faz missão? Primeiramente, em você mesmo. Você precisa entender que Cristo te salvou. Cristo deu uma boa notícia para você. Agora você precisa levar essa boa notícia a outras pessoas. A segunda forma de fazer missões, dentro de casa. Você precisa mostrar para sua família que aquilo é bom. Terceira forma, falar a outras pessoas. Falar ao seu bairro, falar no seu colégio, falar da boa notícia na faculdade, no trabalho, falar da boa notícia onde quer que você esteja. E a Bíblia também diz que nós seríamos testemunhas dele, ou seja, nós seríamos missionários até os confins da terra, em outros países, em outros lugares que as pessoas não conhecem Jesus. Então lá nós vamos chegar também, e a missão acontece internacionalmente também. Não somente no Brasil, não somente na minha igreja, não somente na minha casa, não aqui. Em todos os lugares a missão tem que acontecer. Por isso que nós investimos também
a Lírio Parelheiros investe muito forte em missões transculturais, que é missionários que vão a outros países. Hoje nós temos 19 missionários aí trabalhando no campo entre Brasil e outros países. Amém. Ô Will, você tem alguma lembrança assim que impactou sua vida quando a gente fazia alguns eventos evangelísticos em escola, rua? Sim. Bom, primeiramente, a vontade do jovem de ouvir uma música, né? De mudar o cotidiano, né? Coisas novas. Naquela época a internet não tinha tanta força igual tem hoje, né? Era mais boca a boca, né? Panfleto. Então, quando a gente tinha a oportunidade de ir numa festa, ouvir um som, trocar uma ideia, sentar na calçada, pra nós era top demais, né, cara? E fazer o que gostava, porque música, cara, naquela época não tinha muita coisa que fazer. Então, eu acho que a maioria dos jovens, eles sempre gostou e gosta até hoje de música. É uma coisa que atrai muito e eu via uma necessidade aí muito grande, né? Mesmo tendo uma necessidade, um ponto estratégico de poder aproveitar disso tudo, né? Trazer os jovens para a luz e, sei lá, mostrar, né? Como o pastor Melk disse, boas novas, falar para eles um pouco das boas novas, o que eu tava sentindo. Porque quando você tá ali no palco, cara, tem uma emoção em si que é de poder estar na frente de algumas pessoas, né? Você tá ali, é um lugar novo, tudo novo, né? Aquela expectativa, mas quando é para falar de Deus, o Espírito Santo, ele não só lá, mas ele trabalha de uma forma sensacional, cara. Pode ser no seu trabalho, igual eu sou barbeiro, né? Então eu vejo quando é para falar de Deus, o Espírito Santo ele toma a gente com uma força, uma vontade, sabe? Que às vezes você parece que vai flutuar. Então é isso, a gente quer trazer as boas novas, a gente quer passar para as pessoas o quão bom que é ter Deus perto da gente, quão bom é ser amigo de Deus, entendeu? E fazer o que Jesus fez, ele foi um missionário, ele pregou, ele não precisava, mas nós já estávamos mortos praticamente, se não fosse ele ter morrido na cruz por nós, para poder nos salvar, nós não estaríamos aqui hoje, talvez já estaria tudo perdido, mas ele tinha um plano, o plano perfeito, entendeu? E é esse plano que me faz viver a maneira que eu vivo hoje. E é isso que eu quero para a vida e é isso que eu quero passar para as pessoas. E é que nem você disse, antigamente era tudo mais difícil, né? Eu que trabalho com tecnologia, hoje a gente tem a tecnologia aí para evangelizar de qualquer forma, né? Um meio bem prático para você evangelizar. Quando veio a ideia da Gospel Radical, foi mais essa intenção, evangelizar pela internet. Sim. Porque a gente pegou bem o comecinho das rádio web. Acho que na época só tinha a Bola de Neve, que fazia programa web, e a gente começou na Rádio Rap. Eu e o Joe, que é o meu cunhado, né? A minha irmã e a Cris. E a gente foi abrindo os caminhos nessa parte de evangelismo. Porque quando a gente colocava os eventos, a gente colocava os eventos tudo ao vivo. Todos os eventos que a gente fazia, a gente colocava ao vivo. Um dos primeiros eventos que a gente colocou ao vivo foi o Ação Parelheiros, que foi o Ao Cubo. Sim. A gente colocou ao vivo, nossa, foi assim... Tipo, era novidade pra galera, né? Sim. E assim, ao mesmo tempo que é bom estar na presença de Deus, a gente tem que entender que não somos nada sem Ele. E é neste momento qual nós saímos da presença, onde nós deixamos brecha, que o inimigo vem e nos pega. E eu estava até comentando com o pastor, com os meninos, agora há pouco, que a quantidade de pessoas que até acreditam em Deus ou que são ex-cristãos, a quantidade de pessoas que estão com depressão, com ansiedade, aumentou demais, cara. O inimigo, ele se aproveita demais disso. Então, nós temos que ter essa visão. Você tá no caminho, irmão, se você sair, você tá morto. Você tá entendendo? Como o Paulo diz, né? Quando ele saía para pregar e ele, certa vez, ele se preocupou com o pessoal e falou, vai lá, uma pessoa tá perseguindo isso e aquilo e tal. Aí falou assim, mas e você, Paulo? E aí? Você tá preocupado com a gente, mas e você? Eu disse, o caminho, eu já estou morto, pois não vivo eu, mas sim Cristo que vive em mim. Entender que
Não somos mais nós, cara. É a vontade do Pai. Existe as 3 vontades aqui, irmão. Ou você segue a vontade do inimigo, ou você segue a vontade de Deus, ou você segue a sua própria vontade. Tentar levar no peito. A sua vontade é ou você agrada um ou desagrada o outro. Aí você escolhe quem que você quer agradar. Você sabe o que é bom, você sabe o que é ruim. E para cada um tem um peso diferente. Para nós que somos conhecedores da verdade, o peso é maior. Então nós temos que prestar atenção nisso. Entendeu? Existe um preço a ser pago. E se nós temos aqui, porque nós temos uma missão. E hoje, né, pastor, que nem o senhor comentou sobre a religião, muitas pessoas ficam com receio, já tem o preconceito de ir para uma igreja ou tentar se entregar a Deus por causa da barreira que a religião traz, né? Verdade. Verdade. Infelizmente, por incrível que pareça, o ser humano ele consegue deturpar tudo o que é bom desde sempre. Desde sempre. É incrível como nós conseguimos estragar o que é bom. Um exemplo, ó, a natureza. O ser humano está destruindo ela. E não é de hoje. Faz muitos anos. Porém, com o advento da tecnologia, né, da era industrial, nós aceleramos esse processo de degradação daquilo que nos faz respirar, por exemplo. O oxigênio. Nós estamos arrebentando com isso. E o ser humano ele tem essa tendência, né, cara, de deturpar o que é bom. Por exemplo, a palavra religião significa religare, ou seja, ligar a Deus, ou religar o homem a Deus. E a palavra é boa, mas quando você vai ver se ela está funcionando, não está. Porque a religião, ao invés de trazer as pessoas, religar as pessoas a Deus, ela consegue afastar as pessoas de Deus. E nós sabemos que o diabo ele tem um papel muito grande nisso, né? Por exemplo, quando ele cria muitas religiões para confundir as pessoas. Deus não criou religião. Deus não é uma religião. Algumas pessoas dizem, mas por que existem tantas religiões se todas as religiões levam a Deus? Não, as religiões não levam a Deus. O que faz o ser humano chegar a Deus é o próprio Deus. Deus não precisa de uma religião para atrair ninguém a ele. Senão ele não era o Deus Todo-Poderoso. Ele tem poder para atrair qualquer ser humano a ele sem a necessidade de uma religião. Cristo não é uma religião. Cristo é o Filho de Deus. A Bíblia diz, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. A Bíblia não disse, ninguém vai ao Pai se não for pelo judaísmo. Ninguém vai ao Pai se não for pelo budismo. Ninguém vai ao Pai se não for pelo cristianismo. Não. Se não for por Jesus. Jesus não é religião. Não existe o jesuísmo, né? Existe o cristianismo porque alguém começou a seguir a Cristo e depois lá em Antioquia chamaram os primeiros seguidores de Cristo de cristãos. Mas não é uma religião, não foi fundada uma religião. No ano de 325, vamos dizer, naquele meados ali entre 312 e 325, foi quando o Império Romano ele se alia, né, ao cristianismo, e agora o cristianismo se torna uma religião oficial do Império Romano, cria uma força política, enfim, e hoje nós temos aí várias religiões, inclusive o cristianismo. Mas a religião em si, ela não presta um bom serviço de ligar o homem, e o homem deturpou, né, a religião. Hoje eu vejo o seguinte, por causa dos costumes, por causa de dogmas, por causa de coisas que os homens inventaram, as pessoas não querem saber de Deus. Por que as pessoas não querem ir a uma igreja? Porque chegar na igreja, tem que ter um padrão. Existe um padrão. O pastor tem que falar de uma forma diferente. Esses dias alguém disse, o seu pastor fala a linguagem do crime. Onde já se viu um pastor falar poucas ideias? Não pode. Isso aí é a linguagem do crime. Não é a linguagem do crime. É a linguagem que qualquer pessoa entende. É a linguagem que a população entende. Eu falo algumas coisas, algumas que as pessoas chamam de gíria, mas não é gíria. É a linguagem popular. E eu falo dessa forma. E alguns religiosos dizem, não, isso aí não pode.
Então, a religião ela tem impedido as pessoas de chegar a Deus. Mas graças a Deus que existem também homens e mulheres de Deus, igrejas que estão abrindo as portas para o perdido, estão abrindo as portas para o que é marginalizado, estão ligando essas pessoas a Deus, e eu fico muito feliz por isso. Então, não vamos lamentar por aqueles que têm afastado, né, as pessoas do Evangelho. Vamos celebrar as pessoas que estão fazendo um trabalho excelente para que o pecador chegue a Jesus, seja transformado, e poucas ideias. Bater palmas pros verdadeiros. É isso mesmo. É, não? Pastor, queria que o senhor deixasse uma mensagem pra galera que tá vendo a gente aí, vai ver. Da hora. Da hora. Cara, primeiramente, agradecer. Agradecer a você, agradecer a Radical Gospel, agradecer o pessoal da técnica que está aqui junto conosco trabalhando aí para que isso aconteça da melhor forma, e é um trabalho árduo, eu sei bem como é esse trabalho. Agradecer o pessoal, né, da Lírio, que tem me apoiado. Se não fosse a Lírio, certamente eu não estaria aqui, né? Porque nós nos conhecemos na Lírio, então nós temos um ponto em comum aí. É uma igreja linda, maravilhosa. Quero agradecer, né, a essas pessoas que têm nos apoiado, a toda a igreja que tá pegando firme, né? Gente maravilhosa, gente muito boa, gente desvinculada da religião, e gente que tá preocupada mesmo em ajudar o próximo, em apoiar o próximo, independente do que ele foi, independente do que ele é. Nós não focamos no que a pessoa foi. Nós não focamos no que a pessoa é. Nós focamos na pessoa que ela vai ser transformada, né? Nós focamos no futuro. Então eu quero agradecer a você, essa equipe, o Nilson que está aqui comigo, a Luana, o pessoal que cuida das minhas redes sociais. Acessa lá, Melk Lírio ou Lírio Parelheiros, Facebook, Instagram. É nóis. E meu parceiro G, agradecer também, que está sempre junto, colado. O Will, sem palavras, né? Está aqui dividindo esse podcast com ele é um privilégio, uma honra. Prazer, um cara que eu admiro pra caramba. Eu é denso. Guerreirão, guerreirão monstro, focado, cara focado, meu. Se tem um cara que eu conheço que é focado é o Will, né? Não é porque ele tá aqui na minha presença, não. Você sabe disso. Você sabe que é um cara de foco, um cara que quando determina algo, ele vai pra cima e faz, né? E agradecer mesmo, primeiramente é isso, é gratidão. Gratidão, cara. Gratidão é a palavra. Por estar aqui podendo glorificar a Deus, né? Através da minha vida, através da minha experiência, através da experiência do Will, através da sua experiência. Eu acho que nós temos que fazer um outro podcast, e agora nós vamos entrevistar você. Eu acho que um dia nós vamos fazer um, e eu e o Will vai estar de um lado desse lado da mesa, e nós queremos conhecer você. Hoje você perguntou muita coisa para nós, e eu penso que nós temos muito a ouvir você também, nós queremos ouvir você também. Eu espero que um dia nós possamos fazer com certeza, um podcast perguntando, nós fazendo perguntas para você, porque você também tem muita coisa para nos contar, experiências de vida, como você está chegando nesse momento e o que você pensa de futuro, enfim. E a palavra que eu deixo, eu penso que foi a palavra que nós mais usamos hoje aqui, é superação. Superação, que você que está nos assistindo, que você coloque Deus na frente, cara. Chama Deus, coloca Deus na frente e diga: Senhor, por favor, tome a direção da minha vida e tenha uma super ação. Vai lá, diga: aquilo que estava me derrubando, a partir de hoje não vai derrubar mais, porque eu vou ter uma super ação contra esse gigante. E com certeza, com Deus na frente, você vai conseguir, você vai vencer. E você vai ser um daqueles que contam histórias, e não somente daqueles que ouvem histórias. E que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus continue abençoando DJ César, Gospel Radical, sua equipe, e que todas as pessoas que vierem aqui venham edificar outras pessoas também com seus testemunhos. Por exemplo, hoje eu contei bastante coisa aqui, o Will contou, e resumindo eu não sou um super-homem, eu não sou um super pastor, eu não nasci pastor, eu não nasci um pai de família, eu não nasci um cara responsável, eu não nasci um cara que tem conteúdo para dar. Não.
eu passei pelas etapas da vida. Nós passamos pelas etapas da vida. E nós chegamos até aqui. Então, se nós chegamos com todas as nossas imperfeições, com todas as nossas dores, com todas as nossas dúvidas, se nós chegamos, você também pode chegar. E olha lá, eu acredito que você que está nos ouvindo, você pode chegar a lugares que nós nunca vamos chegar. Você que está nos assistindo, você pode chegar a lugares que nós nunca vamos chegar. Você pode alcançar pessoas que talvez nós nunca iremos alcançar. Mas você pode. E Deus está com você, Deus te apoia. E é isso. Valeu, pastor. E aí, Will, suas mensagens finais também? Só tenho a agradecer vocês aí, Gospel Radical, DJ César, obrigado pela oportunidade, os meninos aí, meu, sensacional poder estar aqui com vocês, cara, classe A, equipamento top, vocês, meu, sem palavra, humildade, tá bom? Obrigado mesmo, dizer ao pastor também que o senhor é referência, tá bom? Pra mim, pra muita gente aí, e graças a Deus, a Lírio, ela tem feito um trabalho muito grande, resgatando almas, que esse é o foco. Não é o cristianismo igual foi pregado aqui, não é religião. Meu, é levar as boas novas, é isso. Ide e pregar o evangelho. Ponto. Não tem mais o que fazer, irmão. É isso aí, é missão. É isso. Missão. Faça a sua missão, cumpra a sua missão. O dia que você cumprir a sua missão, você vai estar pronto. Talvez você está sentado hoje num ônibus do lado da sua pessoa, tem uma pessoa que... tem alguém do seu lado precisando ouvir falar do amor de Cristo, alguém que está triste, ou vice-versa, tá? É a sua vizinha, às vezes quem você menos espera é o seu cliente, igual meu amigo, ele veio até a mim, eu tive a oportunidade de falar do amor de Cristo para ele, que ele já conhecia também. Então, é isso, e só agradecer. Sou muito grato a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida. Eu digo que eu tenho vivido o melhor de Deus. O melhor de Deus mesmo, cara. Eu não tenho noção do que é o céu. Mas eu imagino que, cara, é uma coisa muito boa, cara. Sentir a presença de Deus é sensacional. Então, vocês que estão aí ouvindo, vocês que não conhecem, que quer conhecer, meu, corre atrás. Busca uma igreja, não importa qual seja. Se vocês quiserem também seguir a gente aí, Gospel Radical. Tá bom? A gente vai estar aí para poder ajudar, falar um pouquinho. Nós não sabemos tudo, não somos mestres, tá bom? Mas o pouco que nós sabemos, nós vamos passar adiante, que é essa nossa missão, nosso foco. É isso. Amém. Pastor, quem quer conhecer a Lírio Parelheiros, que eu também sou da região de Parelheiros, tem uma galera lá de Parelheiros que tá na página. Qual que é o endereço da Lírio? Cara, a Lírio, no momento, ela se encontra na rua Fonte das Bicas, número 80, Jardim Rochelle, o pessoal conhece lá como Cruzeiro, né? Lá no meio do bairro, perto do Colégio Leda Guimarães ali. No momento, o ano que vem, você vai encontrar a gente lá no Poço Ipiranga. É, boa. Onde tem uma Lírio? Ali no Poço Ipiranga. E eu espero que no outro ano perguntem onde é o Poço Ipiranga e falem, fica ali na Lírio. Isso aí. E nós vamos estar lá na estrada ecoturística de Parelheiros, número 6.170, já estamos reformando lá, esteja orando por nós, eu tenho certeza que vai dar muito certo. O espaço vai ser bênção. Amém. Agradecer o Cris aí pelo apoio, o Valeu, Luiz Duarte aqui também, Valeu, Luiz. Foz TV, depois vocês adicionam lá o Insta da rádio, não é mais rádio, né, agora é podcast, Gospel Radical. Beleza? E vamos ter a oportunidade também de entrevistar o G, já marcar a entrevista aqui com o G, um produtor aí top também. Top mesmo. Já tive a oportunidade de ir no estúdio dele gravar uma música com o Léo. E vamos colocar o contato também, quem quiser fazer uma música lá no estúdio dele, a gente vai deixar o link aqui no programa. E lembrando, o pastor falou aqui de fazer uma entrevista comigo, depois de 13 anos entrevistando, apresentando, primeira vez eu fui entrevistado pelo Luiz Duarte, amanhã vai ao ar, é amanhã, né, Luiz? Às 7h30, isso vai o programa que ele, Rudy Ramos, aqui vai ser pelo site da TV, Foz TV? Isso, Foz TV, às 19h30 vou estar contando um pouquinho da história e da caminhada da Gospel Radical e um pouquinho do meu testemunho, beleza? Valeu, galera! Os contatos do Will, da Granfi, né? @Granfier, tá bom? É a minha empresinha aí, se vocês quiserem seguir a gente. A gente também tá na Lírio, quem quiser tá participando, ouvindo
vendo os nossos cultos aí no Facebook, no Instagram, YouTube e Instagram da Lírio Parelheiros. certo? É só seguir a gente lá, vamos ter maior satisfação de falar com vocês, quem quiser o contato da gente também. Não tem, é poucas ideias, pessoal, vocês é Sem fácil de firula. achar a gente, é fácil. É isso Tá aí. bom? Qualquer hora, qualquer lugar, estamos aí para poder ajudar, abençoar a vida de vocês. É isso. É isso aí, galera. E você que tem a vontade de ter uma programação no podcast, ó, entre em contato aí, o Luiz vai estar aqui alugando um espaço, e você também que é empresário, quer divulgar sua empresa, entre em contato. Abraço, não basta ser gospel, tem que ser radical. Valeu.